Abram comigo suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bem rápido. O negócio aqui está evoluindo. Glória a Deus. Todos acharam? Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao Abierita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: ó Senhor, ou melhor, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá, liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só. Mais uma vez o versículo 16, a parte B. E vocês derrotará todos os midianitas como se fossem um só. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra? Meus irmãos, eu acho incrível como Deus, ele conflui na sua palavra, né? A gente que entrou no ano de 2025 e nós acreditamos que vamos viver os planos de Deus. Mas como se isso não bastasse, a gente entra aí no mês de janeiro com os dois pés na porta, como o pastor diz, né? Vivendo por fé. E como eu disse, é incrível a confluência de Deus. Por quê? Pergunta assim para o pregador: por quê? Isso. Porque é impossível a gente viver o plano de Deus, Mata, se a gente não viver por fé. É impossível viver os planos de Deus se nós não vivermos por fé. A gente precisa ter essa convicção no coração. E há um tempinho atrás eu vi um podcast, na verdade um corte de um podcast, e nesses podcasts tem uma série de coisas, né? E o pregador David Leonardo, muito conhecido, muito comentado também pelas suas pregações, ele falou uma coisa que me deixou muito intrigado, presbítero Cris. Ele disse assim: se cabe no papel, não é plano de Deus. Aí eu fiquei um pouquinho com raiva, entendeu? Falei: como assim, rapaz? Se cabe no papel, não é plano de Deus. Aí o comentarista falou: rapaz, é isso mesmo. Aí eu, sempre quando eu vejo algo que me intriga, eu pesquiso, né? Vou lá pesquisar, vejo se o pregador está com razão, se não está. Vou dar uma estudada. Mas dessa vez não. Como diz na internet hoje em dia, né? Essa frase alugou um triplex na minha cabeça, mas eu deixei para lá. E quando eu estava agora, essa semana ainda debruçado sobre a palavra, preparando algo para compartilhar com a igreja, o Senhor me fez lembrar, Rafael, dessa frase que ele falou: se cabe no papel, não é um plano de Deus. E eu pude entender, pela misericórdia de Deus, o plano de fundo dessa frase. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso com você.
Se a gente abrir em Isaías, se você puder, abre comigo. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8 e 9. Olha o que diz aqui. Acompanha comigo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Com base nesse texto que a gente acabou de ler, é óbvio pensar que os planos de Deus, não cabem no papel de um homem, não cabem. Os planos de Deus, eles não somatizam com a nossa conta, para quem é de exatas aí. Eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei, para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso. Quem já tentou ensinar alguma coisa aí para pai e mãe? Meu pai não está aqui, eu posso falar. Quando você vai ensinar alguma coisa para o seu pai e para sua mãe, o que ele fala? Ele diz assim, ó, vai ensinar seu pai a fazer filho. Não é assim que eles falam? É por quê? Por quê, vovó? Eles têm uma experiência e a gente precisa respeitar isso. Tudo que a gente está vivendo agora, ele já conhece, ele já sabe. Existe uma distância entre o pensamento do filho e o pensamento do pai. É mais ou menos por aí. É como se eu, que não sou alguém de exata, tentasse ensinar a pastora Ingrid, que é de exatas. Não, pastora, eu vou te ensinar uma fórmula top aqui. Existe uma distância, gente, entre o que eu estudei de matemática e o que ela estudou. A Júlia agora, como foi presenteada aqui, assim sucessivamente. Existe uma distância, e o texto nos mostra isso bem claro, entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. A palavra de Isaías diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos. Assim como distante é o céu da terra, assim são os pensamentos, os planos, os projetos de Deus. Então é por isso que quando a gente faz um plano, né, e ele somatiza, ele bate, ele fecha, ele pode até ser um plano em que nós convidamos Deus a participar. Você consegue me entender? Existe aquele plano que a gente escreve, o evangelista Léo, e a gente convida ao Senhor, Senhor, participa desse plano. Mas o plano, ele bateu matematicamente falando, ele bateu segundo o tempo, sabe? Mas quando a gente fala dos planos de Deus, quem quer viver os planos de Deus aí, diga amém, para você não dormir. Isso, eu quero viver os planos de Deus. Então, quando a gente fala desses planos de Deus, nós precisamos entender que esses planos, eles realmente, eles não vão bater, eles não vão somatizar. Eu me lembro, pastor, estava passando aqui agora o vídeo, eu me lembro de uma coisa, eu estou para falar isso há um tempinho. Eu lembro quando a gente entrou aqui, que estava fazendo essa obra aqui, ficou em torno aí dos 70, 60 mil as paredes e tal, e a gente conversando, o pastor falou assim, cara, se a gente tivesse 300 mil hoje, essa igreja ficava um brinco. Alguém ouviu isso? Ou só foi eu? Alguém ouviu? Aqui, ali ó, ouviram, lá atrás ó. Se a gente, Marquinhos, se a gente tivesse 300 mil hoje, essa igreja estava um brinco, ar-condicionado, parede. Aí a gente viu o orçamento do final do ano passado, de 2024, já está passando dos 700 mil, isso por alto. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, sabe, eles não somatizam. Tu escreve, tu calcula, Deus fala, é pouco, vaso. O que eu tenho para você é muito mais do que isso, sabe? É por isso que agora esse mês, né, a gente está entrando no mês de fevereiro, vivendo por fé. Aí a gente consegue entender a confluência, a tal confluência, Ed, que eu falei. Porque se não for por fé, você não consegue entender os planos de Deus. Não somatizam, não bate, não faz sentido. Mas quando Deus fala, vai ser vitorioso, vai ser grande, vai vencer, eu vou fazer, eu vou levar. Quantos recebem essa palavra? Digam glória a Deus nessa noite. E é isso. Me entendam bem, por favor. A gente pode sonhar, a gente pode planejar,
E a gente chama Deus para dentro desses projetos. Amém. Mas existe uma diferença entre os nossos planos e os planos de Deus. E aqui eu entro no texto em que a gente leu. Esse texto é um texto bastante conhecido. Alguns anos atrás eu preguei sobre Gideão, num contexto diferente. A palavra de Deus é incrível, né? Gideão é um homem que foi levantado por Deus como juiz. Se você for ver lá na Bíblia o livro de Juízes, para ficar bem na nossa mente, ele está entre a história, o término da história de Josué e o início da história do profeta escolhido por Deus, Samuel. Se você parar para dar uma analisada, a gente vê Moisés tendo um sucessor, Josué não teve um sucessor. Por conta disso, eu posso dizer que o povo ficou um pouquinho solto, Léo. E o texto vai dizer que eles foram se dando algumas práticas imorais que não eram do agrado do Senhor. E nesse tempo dos juízes, se você der uma analisada, você vai ver que é uma oscilação, porque quando o povo clama ao Senhor, ele escuta a voz do povo de Israel e ele levanta um juiz. E um desses juízes, que nós vamos falar algumas coisas para que a gente possa aprender um pouco sobre fé e sobre os planos de Deus, é Gideão. Gideão foi um dos juízes levantados por Deus para direcionar, para guiar o povo nesse tempo dos juízes. E nessa história, é uma história fascinante. O texto vai dizer que Gideão, um homem ainda comum entre o seu povo, o Senhor, por intermédio de um anjo, fala com Gideão. E ele diz para Gideão: Gideão, olha, eu quero usar você para libertar o povo. E Gideão, assim como a gente leu aqui no capítulo 6, ele começa a se justificar. Ele começa a conversar com o Senhor, dizendo: Senhor, nós sofremos tanto tempo, tem 7 anos que a gente está nas mãos dos midianitas. E ele começa ali meio que, eu vou usar essa palavra, negociar, sabe, conversar com o Senhor. E a palavra do Senhor para Gideão, num dado momento, sempre é: Léo, eu estou contigo. E Gideão, ele vai negociando, vai dizendo: mas Deus, aconteceu isso e aconteceu aquilo. E o Senhor responde para Gideão mais uma vez: eu estarei contigo. O entendimento que eu tive dessa parte da história de Gideão foi que é como se Deus estivesse, eu não vou usar a palavra ignorando, não, anulando o que aconteceu dali para trás. Deus estava dizendo: olha, eu sei que você é um homem de muitos planos. Gideão era um cara diferente de muita gente que ali naquele momento de perseguição pelos midianitas, diferente de muitos que estavam escondidos. Os israelitas estavam escondidos nas montanhas, nas cavernas. Gideão, ele é um homem de planos, porque ele agora, com uma atitude diferente de muitos daqueles israelitas, ele começa a colocar o seu próprio plano em prática. Ele diz: não, eu não vou ficar somente escondido. O texto diz que agora Gideão, ele vai malhar trigo no lagar, que é no lugar de prensa uvas. Ou seja, se você parar para prestar atenção no contexto, a gente vai ver que nem uvas ele tinha. Então aquele lugar era um lugar estratégico, era um lugar que muito provavelmente os midianitas não os procuravam, porque não tinha nem vinha para que eles pudessem prensar uva. Ele falou: então esse é o lugar. Um homem de estratégia, um homem que em meio a um caos, a uma situação de dores, ao invés de estar chorando, pastor Ricardo, ele estava trabalhando para trazer a provisão para sua casa, para sua família, para o seu pai. Então agora o Senhor, depois de se apresentar para ele, mostra para ele que aquilo que aconteceu dali para trás já não fazia tanta diferença. O Senhor estava dizendo para Gideão: Gideão, eu estou com você. E ele o tempo todo negociando,
falando com Deus, e ele dizendo: eu estou com você. Como se quem dissesse para ele assim: ó, os planos que importam agora são os meus, daqui para frente são os meus planos, mas depende de você deixar os seus planos para trás e viver os meus planos, ou continuar nos teus planos. Porque muitas das vezes a gente está em uma situação mais ou menos confortável, digamos assim, com os nossos planos. Nós estamos vivendo um caos, mas eu encontrei um meio de trazer provisão, pastor, para minha casa. Eu estou malhando trigo no lagar. Eu estou dando um jeito, tá tranquilo. Tem muita gente que está pior que eu, escondido em caverna, sem saber o que fazer. Eu estou dando o meu jeito. Mas agora o Senhor está chamando ele para deixar o jeitinho dele de lado e vir viver os planos de Deus. E essa é uma decisão um tanto quanto difícil, não é fácil. Eu não sei para você, para mim eu entendo que é difícil. Mas Gideão, depois de ter batido um papo ali, questionado, sabe, pedido a Deus: Senhor, se o Senhor estiver comigo mesmo, quem conhece o texto sabe, vamos fazer o seguinte, eu vou botar uma lã do lado de fora. Se a lã molhar e o gramado ficar seco, é porque o Senhor está comigo. Aí o Senhor fez, olha como é que o Senhor é bom. Aí depois ele disse: Senhor, só mais um testezinho. Se a lã agora ficar seca e o gramado molhado, é porque o Senhor está comigo. E o Senhor fez. Rapaz, o Senhor, Deus de paciência. Deus tem muita paciência contigo. Fala para esse crente que está do seu lado aí. Ele tem que ter, gente. Meu Deus, eu não estava nem mais aqui. Então Deus é um Deus paciente, é um Deus que atende. Por que que Ele atende? Porque Ele está convidando o Gideão a deixar os seus planos e viver os planos dele. O engraçado é que Gideão, ele prontamente atende o chamado de Deus. E o texto vai dizer que agora Gideão, no outro dia, Deus tem um encontro com Gideão e dá uma primeira missão para ele, Tiago. Aí Deus diz assim: ó, Gideão, faz o seguinte, vai lá, quebra tudo que tem de Baal, estátua, quebra tudo, e nós vamos construir um altar de adoração ao Deus de Israel, ao Deus vivo. Aí Gideão, que não era bobo nem nada, um camarada estratégico, ele falou: eu vou, mas não vou de dia, vou de noite. Pegou os seus homens, foi lá e quebrou tudo, atendendo o chamado de Deus, para viver os planos e os projetos de Deus. Depois dele ter quebrado tudo, Jorge, ele voltou para casa. No dia de manhã, estava uma multidão de gente lá na porta dele, dizendo: quem quebrou os altares de Baal? Me disseram que foi Gideão. Aí Joás, o seu pai, se levanta: ué, vocês vão defender Baal, que não conseguiu defender nem a si mesmo. Olha só, quem for contra o Deus de Israel vai morrer. Aí, olha só agora a resposta desses homens. Eles disseram assim: a partir de hoje eu vou chamar, eu anotei aqui, eu vou chamar Gideão de Jerubbaal. Eu não sei se é assim que pronuncia certinho. Jerubbaal, que significa aquele que contenda ou que briga com Baal. É como se eles dissessem assim: ó, Baal, seguinte, o nome dele agora é Jerubbaal. Lembre-se que quem quebrou você foi ele. Quem matou essas pedras aí que dizem que é Baal foi ele. O nome dele agora é Jerubbaal. Sabe por que Deus falou comigo, pastor? Que essa decisão de deixar os seus planos, viver os planos de Deus, vão trazer esses nomes para você. Sabe, quando você decide cumprir o chamado de Deus, fazer como Gideão fez, que ele, ao invés de ficar na defensiva, ele foi para a ofensiva. Ao invés de esperar, ele estava cumprindo o que está escrito lá em Mateus, que diz que as portas do inferno não prevalecerão, não tem? Contra a igreja. Ele falou: não, então eu tenho que ir. Deus mandou eu ir, eu vou. Ele foi lá, quebrou o altar, fez tudo, fez sacrifício, fez tudo que Deus mandou fazer, e as pessoas foram lá e mudaram o nome dele. Sabe o que isso significa? A gente que vai viver o plano de Deus, que está entrando em janeiro aí com os dois pés na porta, sabe, a gente está indo para cima do mundo mesmo, para pregar o evangelho, fazer com que pessoas sejam salvas, fazer com que pessoas sejam alcançadas. As pessoas, amigos, vão começar a colocar nome em você, sabia? Vão te chamar de crentão,
vão te chamar de santarrão. Sabe por quê? Porque eles vão tentar te fazer parar, mas nós não vamos parar. Sabe por quê? Nós temos uma informação, pastor, que eles não sabem. O que eles pensam é que a gente ainda está vivendo o nosso plano, mas nós estamos vivendo o plano de Deus. E quando a gente vive o plano de Deus, meu irmão, Deus garante tudo. Quando você vive o plano de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: sai dizendo da tua casa: as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. Deus te garante, ninguém vai tentar contra a sua vida, ninguém vai te apontar, ninguém vai te acusar. Deus é com você. Deus é com você. Quando Deus, Ele vê que o camarada largou tudo, pastor, para atender o plano de Deus, para viver os planos de Deus, nossa, Ele garante. Fala para esse crente que está do seu lado aí: quando nós vivemos o plano de Deus, fica tranquilo, Ele garante. Juninho, Ele garante. Vamos viver os planos de Deus. Por mais que isso possa causar medos, por mais que isso possa causar algum desconforto, a gente precisa entender que quem garante é o Senhor. E se a gente continuar na história, o texto vai dizer que Gideão, ele vai para a sua segunda fase, em que ele reúne todos os seus soldados, agora como juiz de Israel, para guerrear contra os midianitas. Só que assim que ele chega perto do acampamento de Midian, o texto diz que o Senhor, ele fala com Gideão, e ele começa a pontuar algumas coisas. A primeira coisa que o Senhor pontua para Gideão é: Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. Sabe que o que eu entendi dessas palavras de Deus para Gideão? Sabe quantos homens eram? 32 mil homens que Gideão tinha nas mãos. Quando o Senhor diz assim: ó, Gideão, tem muita gente, a primeira coisa que eu consigo entender é que o Senhor, número um, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele disse: olha, vão ter israelitas achando que fez por conta da força do braço. Vai ter gente achando aí que é o cara. A segunda coisa que eu aprendi com esse tem muita gente, Luciano, é que o Senhor de fato, Ele guarda o nosso coração quando Ele não deixa que os planos Ele bata, sabe, ou Ele caiba num papel. Não é para fazer sentido mesmo, para que o crente não fique, ó, eu sou o cara, para que o crente não fique se achando. O bom, sabe, dos planos de Deus é que quando a gente está passando pelos processos e a gente vai vendo a mão de Deus, a gente vai, uau, bendito seja o nome do Senhor. É esse o efeito. Quando a gente vai passando pelas fases, presbítero, a gente vai vendo, uau, caramba, esse Deus é incrível. A gente vai ficando contente, mas ao mesmo tempo a gente vai devolvendo a glória para Ele. Ao mesmo tempo a gente vai agradecendo, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não podia, porque eu não conseguia. Quando eu vejo o Senhor dizendo para Gideão: tem muita gente, é o Senhor guardando o coração do teu povo, porque o que o Senhor queria fazer, de fato não iria caber no papel. A segunda coisa que o Senhor fala para que Gideão fizesse foi para que ele mandasse embora os medrosos. Tem crente medroso aí? Tem gente rindo ali. Você sabia que o medo ele anda juntinho assim com a sua fé, ó. Lembra daquela canção que a gente canta direto? Então me tira o medo que me faz dizer Moisés.
direto lá na sua fé. Porque quem tem fé tem coragem. Quem tem fé tem atitude. Sabe? Se você tiver medo, você não vai viver algumas coisas. O medo, ele vai roubar a sua fé. O medo, ele vai tentar te paralisar. Existiram homens junto com Gideão que infelizmente não viveram uma maravilha nas mãos de Deus, porque tiveram. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele tira fora todo medo. A nossa fé não vai esmorecer. Nós não vamos paralisar. Nós vamos viver por fé em nome de Jesus, Jéssica. Nós vamos viver todas essas maravilhas, sabe, que tem pela frente. A nossa fé, ela não vai ser morta. Sabe por quê? Hoje, em nome de Jesus, como profeta dessa noite, eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Todo medo bata em retirada em nome de Jesus. Toda covardia bata em retirada em nome de Jesus. Nós vamos viver pela fé. Nós vamos viver os planos e projetos de Deus em nome de Jesus. O medo não vai te parar. Fala para esse crente que está do seu lado. Fala para ele: o medo não vai te paralisar. Isso. Cara, eles deixaram de viver, pastor. Eu fiquei assim, cara. Pode, pô. Teve gente que teve oportunidade de viver, não viveu pelo medo. Não, gente. Em nome de Jesus, vamos deixar o medo de lado. Ministérios que são mortos, esfriados pelo medo. Quem sabe aqui que eu era um cara tímido? Pastor Ricardo, pastor Ivan, pastor Paulo também. Sabe, eu me escondi ali, ó. Deus vai te tirar daí, varão. Tô brincando. Tô brincando. Eu me escondi ali, gente. Eu ficava aqui, ó. Eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Não tava nem no meu esboço. Um dia eu falei pra Deus assim, sabia? Falei: Senhor, no Parque Independência, essa rapaziada aqui, ó, voando. Pregava ele lá na igreja, eles voavam mesmo. Pulava assim. Aí saía voando. Pastor Paulo, o quê? Eles conhecem, pastor? Vou mandar o link pra eles na igreja lá do vídeo. Pastor Paulo voava, pessoal voando, e eu na bateria. Aí um dia eu orei assim, pastor, falei assim: Senhor, eu quero pôr a igreja onde não tenha ninguém. Eu sou muito tímido, mas eu sei que eu tenho algumas coisas aqui que o Senhor me deu. Eu quero ativar isso. Eu quero fazer isso acontecer. Eu quero poder compartilhar uma palavra. Eu quero poder louvar. Eu sou compositor, eu quero compartilhar isso. Muito tímido mesmo. Aí Deus foi mexendo os palitinhos. Os caras foram só sumindo, os ninjas. Foram sumindo. Aí eu fui pro culto um dia, subi pra bateria. Só tava eu e o pastor. Aí Deus falou comigo assim: e aí? Você não queria uma igreja para ajudar? E aí, varão? Aí mas eu sou tímido, tô com medo. Eu falei: não, aí eu vou estar errado, aí Deus vai me pegar. Eu falei: não, acabou, chega em nome de Jesus. Fui lá no pastor, falei com ele: pastor, já não era mais o pastor Paulo. Eu falei: ó, pastor, cara, eu quero fazer isso, quero trabalhar. Ele não me deu muito crédito não, mas numa primeira oportunidade eu abracei, cantei. Eu lembro disso como se fosse hoje. Te louvarei. Imagina o John aqui agora, gente. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu virei para a igreja e disse: tá doendo, tá sofrendo, continua adorando o nome do Senhor. Você tá dizendo? Aí o pastor: que isso? Aí as irmãs lá de trás já deu um ninja. Aí eu falei: ih, Senhor, era isso aí mesmo. Então, gente, a timidez, sabe, ela faz você paralisar. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas sendo salvas por intermédio de uma canção que eu cantei na internet, por intermédio de uma pregação. Já recebi mensagem dizendo: cara, pô, você salvou minha vida, essa mensagem, obrigado. Eu falo: cara, é o Senhor, agradece a Ele, fala com Ele. Então não deixe que a sua timidez ou medo paralise você. 2025 é um ano diferente, é o ano de a gente ativar ministério, é o ano de a gente pegar as portas, chutar com os dois pés na parede, o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus.
Isso. Uma outra coisa que eu anotei, de umas exigências que o Senhor fez para Gideão, além dele ter reduzido a quantidade de pessoas que tinham medo, depois ele mandou embora aqueles que eles beberam água de qualquer jeito. O texto diz que ele selecionou aqueles que trouxeram a água até a boca. Não é isso, Léo? E tinha um monte de, vou usar esse termo, boca aberta, que pegou e pulou na água e bebeu de qualquer jeito. Eu falei assim: Senhor, fala comigo, o que o Senhor pode me ensinar para a tua igreja por intermédio disso? Ele falou: falo sim. Sabe o que Deus falou no meu coração? Ele falou assim, sobre comportamentos. Existem pessoas que não querem mudar os seus comportamentos. Agora que Deus assumiu a rédea por intermédio de Gideão, sabe? Eles precisavam entender que as coisas mudaram, gente. E quando as coisas mudam, a gente precisa ter comportamentos diferentes. Fala para esse camarada que está no seu lado e fala para ele assim: você é crente, vaso? Isso. Nós precisamos ter atitudes, comportamentos de crente. Nós precisamos ter jeito de crente. Nós precisamos ter autocontrole. Sabe, vai beber água no rio, não pula de qualquer jeito não. Você é crente, lembra disso? Ajoelha, sempre atento, olhos abertos. Como é que é, pastor? Peito estufado, olho de água, barriga para dentro, não é isso? Postura, vai lá, bebe a água, sempre atento, vigilante. Crente não fica de bobeira. Fala para ele que é profético. Crente não fica de bobeira. Então nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você que nós precisamos ter atitude diferente, postura diferente. Nós vamos voar para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Eu já caminho para o final. O texto diz que Gideão, agora com 300 homens, de 32 homens agora com 300 homens. Rapaz, é muito pouco. E eu vou falar uma parada para vocês que me assustou quando eu estava lendo, Léo. O texto diz que agora Gideão vai lutar contra os midianitas. Sabe qual é a referência do exército dos midianitas? O texto diz que eram como gafanhotos, incontáveis. Você tem noção? 300 homens contra incontáveis homens. Aí, como se não bastasse, irmã, olha o que o texto diz. Aí Gideão agora com os 300 homens, ele fala: eu vou para a guerra. Vou para a guerra. Deus falou comigo, eu vou para a guerra. Aí eles vão se preparar para a guerra. Deus fala com ele assim, seguinte, pessoal, 3 grupos. Primeiro grupo aqui, segundo grupo aqui, terceiro grupo aqui. Toma as suas armas agora. Trombeta. Eu já ia fazer assim para ele. Segunda arma, um jarro vazio. Terceira arma, uma tocha de fogo. Eu já ia falar: por que eu não pulei no rio, cara? Gente, vocês têm noção? O Senhor dos Exércitos está chamando 300 homens para lutar com milhares de homens, com uma tocha, um jarro e uma trombeta, gente. No mínimo isso é muito assustador. Você se coloca no lugar? Não, eu me coloco. Eu fico me imaginando naquela roda assim. Eu falei: tá zoando, né? Eu já ia perguntar. Gente, não dá. Só que aqueles homens não questionaram, sabe, a estratégia de Deus. Porque aqueles homens, eles já tinham sido por Deus, sabe, selecionados. Deus sabe a manha. Foi cortando aqui, pum, 300, esses que eu preciso. Os 300 não questionaram. O texto vai dizer que eles formaram 3 grupos em volta do exército. E quando Gideão deu o sinal certo, na hora certa, eles gritaram: o Senhor é com Gideão. E eles tocaram a trombeta. Todos eles, os 300, só isso. Para mim ia ser um apitinho. Falei: caramba. Aí eles tocaram, fizeram o som lá da trombeta. O texto vai dizer que o Senhor agora entra. Olha que coisa de louco. O Senhor entra. Aí os soldados que estão lá embaixo, eles começam a matar um aos outros, porque o Senhor influenciou eles. Começa a cortar um ao outro. Sabe, Deus falou muito comigo sobre isso.
E eu queria compartilhar isso com você. Quando eu fiquei assustado por conta das armas que o Senhor tinha destinado na mão daqueles homens, eu falei: Senhor, por que essa arma, Senhor? Podia ter feito com espada e eles ter ganhado do mesmo jeito, pô. Mas o Senhor falou para mim assim: ó, espada quem está dizendo é você. Eu disse jarro, trombeta e tocha. Aí na hora foi aquele tapa sem mão, né? Pá! Aí eu falei: entendi, Senhor. Sabe o que o Senhor disse para mim? O que importa são as minhas ferramentas, as ferramentas que eu coloco na sua mão, não as ferramentas que você tem na sua mão. Sabe, trazendo para nós agora aqui, vamos trazer um aprendizado para nós nessa noite. Tem muita gente com ferramentas boas nas mãos. Tem muita gente dando ênfase, Mata, a ferramentas que você sabe que é boa, mas deixando de lado as ferramentas de Deus. Para viver por fé e viver os planos de Deus, não pode ser com as suas ferramentas. Isso foi forte, vou repetir. Para viver por fé e para viver os planos de Deus, não pode ser com as suas ferramentas. Deus, Ele está destinando esse mês de janeiro para nós uma ferramenta nova, para que a gente possa viver todos os planos de Deus. Fica de pé que eu já vou terminar. Deus, Ele está destinando para nós ferramentas novas e as ferramentas certas. Quantos querem viver os planos de Deus? Quantos querem viver por fé? Digam amém aí. Isso. Glória a Deus. Escute. Sabe o que é que Deus falou comigo lá em casa, no meu quarto? Existem ferramentas minhas sendo ignoradas, mas hoje vão cair por terra em nome de Jesus. Existem ferramentas que eu dei na mão de vocês, que servem, pastor, olha só o que eu vou te falar agora, escuta isso, para mudar a vida de gente que está aqui dentro. E você está guardando, está retendo, quer usar a tua espada. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: use as minhas ferramentas, pelo amor de Deus. Deus está colocando ferramentas nas suas mãos, Rafael. Deus está colocando ferramenta nas nossas mãos, Rafael, e Ele quer que nós usemos essas ferramentas. Jovens, pelo amor de Deus, não use aquilo que você acha que é bom. Sabe, às vezes você pode ter até uma voz bonita, Mata. Nós aqui cantando no Ministério de Louvor podemos ter uma voz top. A gente diz, é uma ferramenta que Deus quer usar. Mas às vezes Deus quer te usar em uma outra área. Ele colocou a ferramenta na tua mão e você não usa. Existem vidas aqui dentro, Igor, que vão ser restauradas, curadas, transformadas. O Senhor vai atender a oração dos pastores que têm orado por milagres aqui, mas a ferramenta está na sua mão e você não está usando. Mas nessa noite isso vai cair por terra em nome de Jesus. Quem quer usar as ferramentas que Deus tem disponibilizado para a tua vida, levante as suas mãos para o alto, dê um glória a Deus, diga para Ele: repita comigo, eu vou usar as ferramentas de Deus. Eu vou usar as ferramentas de Deus. É isso. Deus, Ele quer te usar para transformar pessoas aqui dentro, para curar. Nós precisamos colocar em prática, para que a gente possa sim viver por fé, ser homens de fé, para que a gente possa sim viver os planos de Deus. Quer ver uma coisa intrigante? O Senhor disse para Gideão, ainda com medo, pastor, antes dele ir para os montes, ele disse assim: se você tiver com medo, vai lá nos Midianitas à noite antes de você ir, só para você ouvir o que eles estão falando. Sabe o que é que os Midianitas estavam falando? Me pergunta assim, o que é que eles estavam falando? Vou te falar agora. Eles estavam dizendo assim: Gideão foi, vou lá ouvir. Chegou, eles disseram assim, um falando com o outro, disseram assim: tive um sonho. Eu sonhei com um molho de, não era espiga não, era cevada. E essa cevada se juntava, descia no acampamento, derrubava tudo. O outro foi lá e interpretou, era a pastora Juliana, interpretou o sonho. Sabe o que é que o outro disse? Rapaz, eu sei o que é isso aí. E Gideão ouvindo. Aí ele disse assim: o que é isso aí? Ele disse aí: isso aí é a espada
espadas de Gideão vai vir e vai matar todos os medianitas e todo mundo que estiver ao redor do acampamento. Sabe qual foi a pergunta que eu fiz? Que espada de Gideão? Quantas pessoas Gideão matou, gente? Quantas pessoas Gideão matou? Nenhuma. O texto não diz que ele usou espada. O texto não diz que ele matou gente. O texto não diz que ele era tão grande assim, sabe? Sabe o que Deus falou comigo? Quando a gente usa as ferramentas de Deus, sabe? Quando a gente usa as ferramentas certas, que são as ferramentas de Deus, nós não precisamos nos preocupar com os nossos inimigos. Quando nós usamos as ferramentas de Deus, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que as pessoas vão achar de nós. Sabe por quê? Os rumores vão ser: você está vendo, mata é servo do Senhor. Estende a mão, cura. Ele levanta a mão, sara. É um servo do Senhor. Às vezes, olhando assim, talvez você pense assim: Mateus, igual a mim, pô, não sou nem isso tudo, sabe? Mas o Senhor está dizendo: quando a gente usa as ferramentas certas, as ferramentas de Deus, não te preocupes com o seu nome. O seu nome está na boca de Deus, o seu nome está na mão de Deus. Ele vai dizer: é meu servo, está com a espada na mão, é meu servo, é minha serva, está vivendo meu plano, está vivendo meus projetos, está cheio de Deus. Oh, aleluia. Cadê você que vai viver os projetos, os planos de Deus? Você que vai usar as ferramentas de Deus. Dê glória a Deus nessa noite. A gente vai cantar uma canção, mas antes eu quero fazer um apelo para você. Talvez você entrou aqui por essas portas e estava afastado dos caminhos do Senhor, e você ouviu essa palavra e você quer fazer parte dessa igreja, você quer fazer parte desse corpo de Cristo, você quer viver por fé, assim como nós estamos vivendo por fé, para viver os planos de Deus no decorrer do ano de 2025. Então Deus está te dando uma oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Cadê você que estava afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor hoje? Essa é a sua oportunidade. Nunca fui crente em Cristo Jesus, ouvi a palavra do Senhor e quero retornar para os caminhos do Senhor. Cadê você? Essa é a sua oportunidade. Não tem ninguém? Amém. Que o Senhor te dê uma oportunidade, se houver. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos cantar uma canção? Então me tira o medo. Cante. Que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, e chuva forte é você, e vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, e eu também vou subir. Eu vou subir o monte até te encontrar. E vou fazer morada, e vou ficar lá. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Nós vamos para casa debaixo dessa palavra liberada sobre os nossos corações, debaixo dessa unção que o Senhor liberou sobre nós. Eu te espero aqui na próxima quarta-feira, às 19h30, nossa quarta da família. Antes de nós irmos embora com essa palavra aquecida no coração, se existe alguém entre nós que deseja servir ao Senhor em alguma área da nossa igreja, e hoje eu quero anunciar a nossa rede de manutenção está sob os cuidados do nosso irmão e da nossa irmã diácono Bira e a diaconisa Beth. Então os nossos irmãos têm trabalhado para manter tudo funcionando como precisa, tanto a parte interna quanto a parte externa. Estão trabalhando, colocando as coisas no seu devido lugar.
Eu louvo a Deus por essa equipe que tem trabalhado e nos ajudado muito. Então, se você, pastor, eu entendo de encanamento, eu entendo de elétrica, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer parte dessa rede de manutenção. Procure o diácono Ubiraci, nosso diácono Bira, e faça parte dessa equipe. Trabalhe para o Senhor, e o seu trabalho no Senhor nunca será vão. Amém, meus irmãos? Estende assim as suas mãos. Nós vamos para casa, debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado por estarmos reunidos aqui na tua casa, na tua presença, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Uma semana repleta de alegrias e repleta de respostas do Senhor para nós. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025!